Olá pessoal do SEMI, aqui é o professor Alisson Leão e eu vou estar fazendo a resolução dos exercícios propostos do setor 831, módulo 1. Então, exercício número 3, FUVEST. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como uma descoberta do elétron. A gente viu lá a experiênciazinha do tubo de raios catódicos. É reconhecido como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então vamos relembrar aí quais foram os modelos atômicos que a gente discutiu. Modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. O que é a bola de bilhar? É uma esfera maciça, indivisível. Então a ideia do Dalton, átomo maciço e indivisível. Modelo do Thomson, que foi o modelo do pudim de passas, o panetone lá, esfera positiva, com cargas negativas incrustadas nessa esfera. Essas cargas são justamente o elétron, aí foi descrito no texto. O modelo de Rutherford, que é o modelo do sistema solar, que é o que a gente utiliza, que é o núcleo positivo, pequeno lá, pequena região do núcleo positiva, com partículas positivas, e a eletrosfera com cargas negativas, aquele grande espaço vazio que a gente vai discutir nos próximos exercícios. E depois a gente deu uma melhorada no modelo de Rutherford, que é o modelo de Rutherford-Bohr, que é aquela ideia da cebola, A cebola lá do Shrek, tem as camadas. Quem que são essas camadas? São as camadas da eletrosfera, O Bohr descobriu através daquela experiência lá dos elétrons saltando para uma camada externa e voltando, liberando energia na forma de luz. Então ele falou o quê? Dos níveis de energia, das camadas da eletrosfera. Então vamos lá. Letra A. O átomo ser indivisível. O Thomson não falou que o átomo era indivisível. Quem falou isso foi o Dalton. A existência de partículas subatômicas. Então, quem falou a primeira vez sobre partículas subatômicas foi justamente o Thomson. O que o Thomson falou? Tem um monte de cargas negativas de partículas subatômicas incrustadas nesse modelo. Então, a alternativa aí, letra B. Vamos ver as outras. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Quem falou de nível de energia foi o Bohr, consertando lá, o modelo do Rutherford. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo e o átomo possuir um núcleo com carga positiva e eletrosfera. Quem falou foi o Rutherford, que falou lá do modelo de sistema solar. É uma alternativa B. O exercício 4. Em 1991, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitida por um elemento radioativo. É aquela experiência lá do Rutherford. As partículas alfas, que são positivas, que foram liberadas lá pelo polônio, vão bombardear aquela finíssima lâmina de ouro. Então, o que ele observou? Vamos relembrar aqui. Que a grande maioria das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvio, ou desvio muito pequeno. Então, o que está acontecendo? Ela está passando direto. Se está passando direto, não tem nada no caminho dela. Então, tem um espaço vazio. E ele viu que a cada 10.000 partículas alfa era desviada, uma em cada 10.000 era desviada com um ângulo maior que 90. Ou seja, uma a cada 10.000. Então, as 9.999 passavam direto, sem sofrer desvios. Então, estava vazio, não tinha nada na frente delas, elas ultrapassavam a placa. E essa uma a cada 10.000 era desviada com um ângulo maior que 90. Para ela ser desviada com esse ângulo maior que 90, eu tenho que ter o quê? Uma partícula positiva chocando com outra partícula positiva. Então, o que estava acontecendo? Ele estava transitando ali pela região do núcleo. Então, a relação aí de 1 para 10.000 prova que o núcleo é o quê? Muito pequeno em relação à eletrosfera, que é um grande espaço vazio aí que tem os elétrons. Então, com base nas observações acima, o Rutherford pôde chegar à conclusão que o átomo é maciço e eletricamente neutro? Não, quem falou isso foi o Dalton.
A carga do elétron é negativa e puntiforme. Alguns alunos podem confundir essa questão aqui e falar que ela é verdadeira. Falar, não, mas é um pontinho lá na eletrosfera. Só que quem que descobriu o elétron? Não foi o Rutherford, foi o Thomson. Então essa aí também está errada. Ele descobriu que o ouro é radioativo. Beleza, né? Nada a ver com o que ele falou no texto, que o elemento radioativo lá que a gente usou foi o polônio. O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa. Modelo do sistema solar Rutherford, que é justamente a conclusão final que a gente pegou aí desse modelo, né? O núcleo do átomo ele é pequenininho, que é aquela 1 em 10.000 partículas vai passar por essa região e contém a maior parte da massa. Então, beleza, letra D. Então, tá aí a experiência do Rutherford, né? Com a lâmina de sulfeto de zinco, a lâmina de ouro e aquela representação, né, da 1 em 10.000 que está ultrapassando essa partícula, essa lâmina de ouro, essas partículas positivas. Então, questão 5, Unifor, Ceará. A descoberta do núcleo atômico está relacionada com experiências realizadas por... Então, quem que descobriu o núcleo? Né? Quem que falou primeiro aí do núcleo? Foi o Rutherford. Né? O Thomson falou o quê? Esfera maciça, indivisível, com partículas negativas incrustadas nela. O Bohr melhorou o modelo de Rutherford falando que tinha o quê? Que a eletrosfera tinha camadas. Millikan e Faraday, né, foram descobertas mais no ramo da física. Então a gente vai ficar aí com a alternativa E, que é o modelo de Rutherford. 6. Qual das afirmações é correta, considerando o modelo de Rutherford? Mais uma vez ele está falando aí do modelo de Rutherford. Modelo lá da experiência da lâmina de ouro com o bloco de chumbo aqui contendo polônio e a descoberta do modelo do sistema solar. Então, o núcleo é a região de menor massa do átomo, né? Se ele é denso, a maior parte da massa vai estar onde? No núcleo. Então não é a menor massa do átomo. A menor massa do átomo é o elétron. Lembra lá daquela relação de 1 sobre 1836 vezes menor, né? Letra B. Os prótons e os elétrons localizam-se no núcleo. Foi o que ele falou, né? O núcleo é positivo, então está lá o próton. O elétron está onde? Na eletrosfera, então não está os dois no núcleo. Letra C. O átomo apresenta predominantemente o espaço vazio, que é a conclusão que ele chegou. A região central do átomo é chamada de eletrosfera. Não, a região central é o núcleo, né? A eletrosfera é a região externa, vazia, onde estão os elétrons. E os prótons se localizam na eletrosfera. Eletrosfera vem de elétron, né? Então os elétrons estão lá na eletrosfera, né, de carga negativa, e não os prótons, que são positivos, estão lá no núcleo. Exercício 7. Novamente a experiência de Rutherford permitiu o quê? Né? Evidenciar que o modelo de Thomson estava correto. O modelo de Thomson falou que o quê? Que eu tinha uma esfera maciça com cargas negativas. Né? O Rutherford provou que é o quê? O grande espaço vazio, então não tem nada de maciço aqui. A descoberta do elétron. Quem que descobriu o elétron? O Thomson. Então não tem nada a ver com o modelo de Rutherford. A descoberta do próton. Então, quem descobriu o próton, né, não foi o Rutherford, foi um físico. Então, o próton com partícula positiva não foi o Rutherford. Ele não descobriu o próton. Ele falou que tinham lá, né, partículas positivas no núcleo, mas não foi ele que descobriu. Evidenciar que a maior parte do átomo é vazia, né, que foi a conclusão que ele chegou lá ao final da experiência. Que a maior parte das partículas, né, aquela 1 a cada 10.000 ultrapassou, 1 a cada 10.000 voltou, então aquelas 9.999 passaram pela parte vazia. Afirmar que o átomo é maciço. Quem que afirmou que o átomo era maciço foi o Dalton, então não tem nada a ver
com a experiência de Rutherford. O exercício 8 ainda fala aí sobre a experiência de Rutherford. Né? Observe atentamente a representação abaixo sobre o experimento clássico realizado pelo Rutherford. Né? O meu desenho está até melhorzinho, mas aqui dá para a gente ver o polônio, né? O nosso emissor de partículas positivas, alfa, a folha de ouro, partículas que desviaram e partículas que passaram, espaço vazio e, né, o nosso as partículas que passaram pela região positiva. Então, vou falar do Rutherford de novo. Ele concluiu o quê? Que o núcleo de um átomo é positivamente carregado. O núcleo tem carga positiva, mas ele tem o quê? Partículas. Não é o núcleo que é positivamente carregado. Ele tem sim partículas positivas, né, que são os prótons, mas ele não é uma partícula só. Então, essa frase, o núcleo de um átomo é, né, o núcleo não é, ele contém partículas positivas. Então, cuidado com essa frase. Os átomos de ouro são muito volumosos, né? Se eles fossem volumosos, que não tem nada a ver com a experiência dele, né, ele não descobriria com essa experiência. Os elétrons em um átomo estão dentro do núcleo, né? Ele provou justamente o contrário, né? Que os elétrons estão lá na eletrosfera. E que a maior parte do volume total de um átomo é constituído de um espaço vazio, que foi a grande conclusão aí do modelo de Rutherford. Então, letra D. Pessoal, muito obrigado aí e até a próxima.